Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amintas e nós vamos iniciar agora a segunda etapa do estudo das retas em geometria analítica, tá? Nessa aula agora nós vamos estudar as equações da reta na forma segmentária, na forma paramétrica, vamos resolver alguns exercícios sobre essas formas e no final eu vou falar para vocês algumas coisas importantes sobre retas, relações entre retas, mais algumas equações importantes sobre retas para que a gente consiga resolver alguns exercícios e questões do futuro. Vamos lá? Então, equação da reta na forma segmentária. Então, observe, eu tenho uma reta aqui decrescente que intercepta o eixo dos x no ponto P e o eixo dos y, o eixo das ordenadas, no ponto Q. Portanto, aqui nós temos dois pontos dessa reta. O ponto P, cujas coordenadas são P e 0, e o ponto Q, cujas coordenadas são 0 e Q. Tá certo? Então, se eu jogar na equação geral da reta, no caso, para desenvolver a equação da reta, geral da reta através do determinante, eu vou ter, xy1, sendo xy as coordenadas de um ponto genérico, conforme nós vimos na última aula. O ponto Q, 0, Q e 1, e o ponto P, P, 0 e 1. Aí eu calculo o determinante. Quando eu calculo o determinante, eu tenho x vezes Q mais P, tá certo? Se eu for fazer aqui, 0, e aqui eu tenho y vezes 1, y vezes p, py, menos p vezes q. 0 vezes 1, 0, 0 vezes y, 0. No cálculo do determinante. Desenvolvendo essa questão, eu passo para o segundo membro, o p vezes o q, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por p vezes q. É um artifício que eu vou utilizar, tá? Então, eu vou ter quem aqui, x sobre p, porque vai cortar q com q. Mais, vai cortar p com p, vai ficar y sobre q igual p vezes q dividido por p vezes q igual a 1. Então, essa aqui é a equação segmentária da reta. X sobre p mais y sobre q igual a 1. Portanto, vamos nesse exemplo aqui, a equação segmentária da reta dessa figura é, então vai ficar x sobre 4 mais y sobre 2 igual a 1. Vamos ver outro exemplo. Vai ficar x sobre menos 5 mais y sobre 3 igual a 1. Mais dividido por menos dá menos, então vai ficar menos x sobre 5 mais y sobre 3 igual a 1. Determine a equação segmentária da reta, cuja equação geral é 5x mais 6y menos 30 igual a 0. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou resolver de dois modos diferentes. Primeiro modo, eu vou pegar, substituir tudo quanto é x por 0 e depois y por 0. Se eu substituir x por 0, eu vou encontrar o valor de y, que é igual a 5. Substituindo o y por 0, eu vou encontrar o valor de x, que será igual a 6. Então, a minha equação segmentária será x sobre 6 mais y sobre 5 igual a 1. Por quê? Quando eu substituo x, 0 e 5, eu tenho par ordenado, 0 e 5. É onde a reta intercepta o quê? O eixo dos y. E aqui é onde a reta intercepta o eixo do x. Substituindo, eu vou ter x sobre 6 mais y sobre 5 igual a 1. A outra maneira de eu resolver vai ser isolando menos 30. Vai ficar 5x mais 6y igual a 30. Divido tudo por 30 para que aqui nesse segundo membro fique igual a 1. Tá vendo? Então, fazendo a simplificação, eu vou ter x sobre 6, porque 30 dividido por 5 dá 6. 30 dividido por 6 dá 5 e 30 dividido por 30 dá 1. X sobre 6 mais y sobre 5 igual a 1. É a segunda forma de eu achar a equação segmentária de uma reta. Bom,
Uma questão, eu nunca coloco de qual concurso é, né? Ele só pergunta a equação da reta R é. Então ele te dá aqui 2 pontos, ó. Aqui vai interceptar o eixo dos x no ponto menos 1 e 0 e o eixo dos y no ponto 0 e menos 2. Então, eu vou ter x sobre menos 1 mais y sobre menos 2 igual a 1. Então, eu vou ter menos x menos y sobre 2 igual a 1. Vou multiplicar tudo por 2, na verdade por menos 2, né? Vai ficar menos 2 vezes menos x, dá 2x, mais y, vai ficar menos 2 vezes menos 2y, vai ficar mais 2y, dividido por 2 dá y, que é igual a menos 2 vezes 1, menos 2. Ora, e aí é só eu procurar qual que é a letra correta. Passando tudo para o primeiro membro, é só procurar. Eu estou achando que essa letra C aqui, ó, y mais 2x mais 2 igual a 0. Então, tá aí. É a letra C. Achamos a equação da reta da questão. Quinta questão. Obter a equação geral da reta que intercepta o eixo das coordenadas, né, o eixo de encontro do eixo x com o eixo y, OX, no ponto P igual a 2 e 0, e no eixo OY no ponto 0 e menos 3. Então, aqui no eixo do x vai interceptar no ponto 2 e 0, e no eixo dos y vai interceptar no ponto 0 e menos 3. Observa que tem várias formas de perguntar a mesma coisa. Na equação segmentária vai ficar x sobre 2 mais y sobre menos 3 igual a 1. Então, eu vou multiplicando por 2 tanto o primeiro quanto o segundo membro, eu vou ter x menos 2 terços de y mais 2. Tá certo? Então, aqui eu tenho, passando o 2 para o primeiro membro, a equação geral da reta. Eu passo tudo para o primeiro membro. O A é igual a 1, o B é igual a menos 2 terços e o C igual a menos 2. A sexta questão. Sendo o ponto P de coordenadas P e 0 e o ponto Q de coordenadas 0 e Q, os pontos de interseção da reta AX mais BY mais C igual a 0, onde A, B e C é diferente de 0, com cada um dos eixos coordenados, escreva P e Q em função de A, B e C. Ora, simples. Substituindo na primeira equação, eu vou ter, ó, A vezes P, tá, que é o valor de x, mais B vezes 0, que é o valor de y, mais C igual a 0, de onde eu deduzo que P será igual a menos C sobre A. E agora eu vou substituir na equação geral da reta o ponto Q. Vai ficar A vezes 0 mais B vezes Q mais C igual a 0. Isolando o valor de Q, eu tenho que Q será igual a menos C sobre B. Muito bem. Sétima questão. Qual a equação segmentária da reta de equação geral? Então, simples. Passo para o segundo membro o 5. Vai ficar 4x menos 9y igual a menos 5. Divido o primeiro e segundo membros por menos 5, porque aqui precisa ficar igual a 1, para ficar da forma segmentária. Então, vai ficar como? Mesma coisa que x sobre menos 5 quartos, mais y sobre 9 quintos, porque fica menos dividido por menos dá mais, que vai ser igual a 1. Então, observa, eu tenho P igual a menos 5 quartos e Q igual a 5 nonos. Portanto, esta é a equação que estamos procurando. E concluímos que a reta intercepta os eixos do eixo x no ponto menos 5 e 4 e 0 e no eixo y 0 e 5 nonos. Resolvida a questão. Vamos agora analisar a forma paramétrica da equação da reta. As equações geral, reduzida e segmentária relacionam diretamente entre si as coordenadas x e y de um ponto genérico da reta. Muito bem, as equações paramétricas dão as coordenadas x e y de um ponto qualquer da reta
em função geralmente linear de uma terceira variável t, chamada de parâmetro. Por exemplo, x igual a f de t, y igual a g de t. Então, ele geralmente dá x em função de t e y em função de t. A partir dessas duas equações paramétricas, a gente encontra a equação geral isolando e eliminando o parâmetro t. Vamos obter, por exemplo, a equação geral da reta dada por x igual a 2t menos 1 e y igual a t mais 5. O que eu vou fazer aqui? Aqui fica mais fácil isolar. Vai ficar t igual a y menos 5. Substituo na primeira equação. Isolo t na segunda, substituo na segunda. Na primeira. Vai ficar como? X igual a 2 vezes t menos 1. Quem que vai ser o t? 5 menos y. 2 que multiplica 5 menos y, menos 1. Portanto, eu vou ter x igual a 2y menos 10 menos 1, x igual a 2y menos 11. Colocando tudo no primeiro membro, eu vou ter x menos 2y mais 11 igual a 0. Chegamos na equação geral da reta. Vamos ver outro exemplo aqui. Qual a equação geral da reta onde t menos 2 sobre 5 e y igual a 3t menos 1? Qual é a equação geral dessa reta? Observa, novamente, x em função de t e y em função de t. Então, t menos 2 igual a 5x. Isolando t, eu vou ter t igual a 5x mais 2. Aí eu vou substituir na segunda. Eu vou ter y igual a 3 que multiplica 5x mais 2, que multiplica quem? Menos 1. Y igual a 5x, é 15x, porque 3 vezes 5, 15, mais 6, menos 1. Então, passando tudo para o primeiro membro, eu vou ter 15x menos y, tá? Mais 5 igual a 0. E nós chegamos aqui à equação geral da reta. Observação importante. Como forma geral, no caso em que é dada a equação de uma reta numa determinada forma e pedida em outra, tal mudança deve ser feita passando pela forma geral. Por exemplo, determine a equação reduzida da reta. Novamente, x em função de t e y em função de t. Então, equação geral de R. T igual a 1 menos 2x. E a outra aqui, t igual a quem? 4y menos 2. T não é igual a t? Então, eu igualando os t's, eu vou ter 1 menos 2x igual a 4y menos 2. E aí eu chego na equação geral da reta. 2x mais 4y menos 3 igual a 0. Na forma segmentária, é só isolar o 3. Joga ele aqui para o segundo membro. Vai ficar como? E aí eu divido por 3. Vai ficar 2 terços de x mais 4 terços de y igual a 1. Achada, então, na forma segmentária. Algumas anotações importantes que você deve fazer e procurar gravar. Vamos lá. Primeiro, as retas paralelas têm coeficientes angulares iguais a 0. Por exemplo, quem que é o coeficiente angular? O valor de m. Quando as retas são paralelas, o m, ou coeficiente angular, das duas retas serão iguais. Retas perpendiculares têm coeficientes angulares inversos. M1 é igual a menos 1 sobre M2, por exemplo. Reta horizontal tem coeficiente angular igual a 0, isto é, y igual a k. Se a reta for paralela ao eixo do x, eu vou ter uma função constante, y igual a k, passando no eixo dos y no ponto k, ou no ponto 0 e k. Reta vertical não tem coeficiente angular e sempre vai passar no ponto x igual a k. Então, será uma reta paralela ao eixo dos y, tocando o ponto x no ponto k. O eixo x no ponto k, ou ponto x, ou k e 0, perdão. Então, vamos lá. Se eu quiser achar o ângulo entre duas retas, eu saio por essa equação.
a tangente do ângulo θ, ou do ângulo alfa em questão, que é a inclinação das retas, será igual ao coeficiente angular da reta R menos coeficiente angular da reta S, dividido por 1 mais coeficiente angular de R vezes coeficiente angular de S. Quando uma delas for vertical, tá? Então eu saio por tangente de θ é igual ao módulo de 1 sobre mr, por exemplo. A distância entre o ponto e a reta, como é que eu acho? Distância entre um ponto e uma reta qualquer. A vezes xp, que é a coordenada de x, mais b vezes yp, que é a coordenada y do ponto em questão, mais c dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembre-se sempre da forma geral, ax mais by mais c igual a zero. Distância entre duas retas paralelas, como é que eu calculo? Através dessa equação aqui, ó. A distância entre a reta R e a reta S é o módulo, porque não existe distância negativa, de C1 menos C2. Lembre-se sempre da equação geral da reta. Eu tenho duas retas, então eu tenho duas equações da reta. C1 menos C2 dela, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Coeficiente angular da reta que passa por AXAYA e BXBYB. Nós já vimos aí através daquela equação do feixe. M igual a ΔY sobre ΔX, ou YA menos YB dividido por XA menos XB. Propriedade dos coeficientes angulares. As retas são paralelas. Se são paralelas, a inclinação de R será congruente ou côngrua à inclinação de S. Portanto, já que são paralelas, as retas serão paralelas às retas R e S. E os seus coeficientes angulares serão iguais, porque a tangente do ângulo alfa, R, será igual à tangente do ângulo alfa S. Então, duas retas RS não paralelas ao eixo Y são paralelas entre si quando tiverem os coeficientes angulares iguais, MR igual a MS. E quando é que elas serão perpendiculares? Ó, reta R perpendicular à reta S, forma um ângulo de 90 graus entre si. Significa dizer que o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S é igual a menos 1. Portanto, o coeficiente angular de R será igual a menos 1 dividido pelo coeficiente angular de S. Será inverso e oposto ao coeficiente angular feito comparativo. Então, duas retas RS não paralelas ao eixo Y são perpendiculares entre si quando o produto entre os seus coeficientes angulares for igual a menos 1. Como a matemática veio da filosofia, Leibniz disse que Deus é o geômetra onipotente para quem o mundo é um imenso problema. Um problema matemático. Leibniz foi o criador, juntamente com Isaac Newton, do cálculo diferencial e integral. Até a nossa próxima aula.